Olá, alunos. Vamos fazer aqui mais um exercício de calorimetria, né? Calorimetria nada mais é do que a medida da troca de calor, né, entre os corpos, né? Imagine que na cozinha industrial eu tenho um caldeirão e eu tenho esse caldeirão A, com temperatura de 20 graus Celsius e uma massa fria, uma massa do caldeirão A eu vou chamar de massa fria, porque é água fria. E eu tenho o caldeirão B com temperatura de 80 graus Celsius, e eu vou chamar de massa quente, né? Porque é o corpo que está quente. Eu vou misturar esses dois, obviamente aí, aqui ficou errado meu desenho, eu vou corrigir. Quando eu misturo, né? Quando eu misturo, eu tenho um volume maior, né? Isso eu tenho um volume grande aí. Então vamos arrumar aqui, ó, para ficar coerente fisicamente, né? Misturei aí os dois volumes de água. Só que eu não tenho muito ainda informação sobre qual é a massa da água fria e a massa da água quente. Então, inicialmente falando, nós vamos trabalhar como sendo variáveis desconhecidas. O que eu sei nesse exemplo é que a temperatura final dessa mistura é de 26 graus Celsius e que o volume final é de 10 litros. Então eu posso dizer que o volume de A, né? Inicialmente, volume de A mais volume de B é igual a 10 litros. Essa é a informação que está dada aí na questão. E que houve uma variação de temperatura. A água do recipiente A passou de 20 para 26, enquanto que a água do recipiente B passou de 80 para 26, ou seja, esfriou. Então, vejam bem, como é que eu faço isso? A gente pode recorrer, primeiro vamos simplificar, dizer que nós vamos trabalhar aqui com massa. Então não vou trabalhar com volume não, vou trabalhar com massa, então 10 quilogramas, né? Podemos simplificar aí para efeitos de cálculo, sabemos que temos depende da temperatura, exatamente, mais 1 litro é igual a 1 quilogramas aí, né? Temos 10 litros d'água aí no final do resultado. Então a gente vai dizer o seguinte, todo o calor cedido pelo corpo quente vai ser recebido pelo corpo frio. Eu vou colocar F de frio e aqui Q de quente. Como estamos falando de água, né? Então, a água, nós sabemos aí que calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico são iguais nesses dois casos, né? Ou seja, tanto água fria quanto água quente, eu vou cortar o C da equação. Vai ficar, então, massa fria V6. Quem é o 6? É o ΔT, a variação de temperatura da água fria. Bom, por que 6? Porque a água fria passou de 20 para 26. Ó. A temperatura final da água fria é 26. Então, ela passou de 20 para 26, isso dá 6 graus de diferença de temperatura. Esse salto aqui, ó. Do outro lado da equação, eu tenho aqui a massa fria, que eu desconheço, a massa quente, quer dizer, a massa quente da água quente, vezes 54. Por que 54? Porque 80 menos 80 menos 26, né? Dá igual a 54. Essa é a variação da temperatura que sofreu a água quente. Ela passou de 80 para 26. Então, o ΔT da água quente é 54. Nessa equação, você pode fazer o seguinte, massa de água fria é igual a 54 dividido por 6. O 6 estava aqui, passa para o outro lado, passa dividindo. Então, essa equação fica assim, ó. Massa fria é igual a 54 sobre 6 vezes massa quente. Massa de água quente. 54 dividido por 6, vocês sabem que dá 9, né? Então, eu tenho a primeira equação. Resolvi a equação? Não resolvi. Só tem um detalhe interessante, ó. Eu sei que a massa de água fria mais massa de água quente é igual a 10 quilogramas. Então, veja que eu tenho aqui uma equação e tenho outra equação aqui em cima. Nós vamos agora fazer esse cálculo. Deixa eu arrumar inicialmente aqui de novo, né? Aqui
eu deveria ter feito um recipiente maior, né? Porque houve uma mistura aí. E o volume final é maior aí do que os volumes individuais, né? Então, vamos lá, então. A massa total, nós sabemos, então, massa total é igual a 10 quilogramas. Que, na verdade, é o quê? É a soma da massa de água fria com a massa de água quente. Por outro lado, eu sei que a massa de água fria é 9 vezes a massa de água quente. Foi aquilo que nós obtemos ali na calorimetria. Então, como é que resolve um sisteminha como esse? A gente vai fazer o seguinte. No lugar aqui, nessa segunda equação, no lugar do MF, eu vou substituir por 9 vezes massa quente. Mais massa quente, que estava aqui, ó, aqui é o mesmo, igual a 10 quilogramas. Opa, então, descobrimos então ó, que 9 mais 1, aqui é 1, né? Dá 10 vezes massa quente é igual a 10 quilogramas. E descobrimos então que a massa quente, 10 apareceu aqui dos dois lados, vai dividir, né? Posso isolar ou mesmo eliminar. Massa de água quente é igual a 1 quilogramas. 1 quilograma, né? Logo, se eu sei que a massa de água fria é 9, então massa de água fria é 9 vezes 1, 9 quilogramas. Então, para que essa mistura dê aí 10 kg de água a 26 graus Celsius, eu preciso juntar aqui, ó, 9 kg de água fria, 1 kg de água quente, para resultar em 10 kg de água a 26 graus Celsius. E a água quente estava, então, inicialmente a 80 graus Celsius aqui, e a água fria, inicialmente, a 20 graus Celsius. É isso, espero que tenha entendido, e até a próxima aula.